Olá, ouvinte, bem-vindo, bem-vinda ao podcast Comunique Sua Sustentabilidade. Traduzimos ESG para o mundo real. Aqui a gente fala sobre como empresas comunicam ou tentam comunicar suas práticas sustentáveis. Me chamo Flávia Mendes, sou professora especialista em comunicar a sustentabilidade. Hoje vamos falar sobre economia circular. Mas você vai me perguntar de novo, Flávia? Sim, caro ouvinte, porque o mundo está se organizando e desta vez com regras claras. A ISO lançou um conjunto de normas sobre economia circular e mesmo que o Brasil ainda esteja correndo por fora de algumas iniciativas internacionais, essas diretrizes já impactam diretamente quem produz, consome, claro, e principalmente quem comunica sustentabilidade. Em 2024, a ISO, que é uma organização que cria padrões para as empresas, criou as normas ISO 59000 relacionadas à economia circular. O mais legal é que a ISO consegue materializar os temas que antes eram apenas conceitos abertos que cada um interpretava como queria. Ela tem certificações, ou seja, empresas pagam para ser avaliadas e terem um certificado da ISO que comprova que as empresas realmente estão fazendo ações relacionadas, por exemplo, à economia circular. A ISO é como se fosse uma auditoria, porque ela investiga se a empresa realmente está fazendo e por isso que ela dá ou não a certificação. Toda a ISO vem com esse objetivo de dar uma forma, e muitos anos atrás, a ISO criou a ISO da sustentabilidade, que foi chamada a ISO 26000, que ainda existe, mas é pouco comentada, porque na verdade a ISO não conseguiu colocar uma certificação global sobre sustentabilidade, de tão complexo que é a temática da sustentabilidade, e virou apenas um guia para as empresas, mostrando o quanto a sustentabilidade é debatida, mas pouco colocada em prática. Então eu vou falar um pouquinho dessas normas ISO da economia circular, essa ISO 59000, para vocês entenderem. Na verdade, são 6 normas ISO relacionadas. Tem a ISO 59040, que fala sobre a questão de dados, informações numéricas sobre a economia circular, dados de circularidade das empresas. A ISO 59020, que refere-se à medição e avaliação de desempenho da circularidade das práticas de economia circular. A ISO 59004, que fornece princípios de circularidade e orientação para a implementação da circularidade da economia circular. A ISO 59010, que oferece orientação sobre a transição de modelos de negócios e redes de valor. Redes de valor aqui são a cadeia de fornecimento, a cadeia que está relacionada com a empresa, mas não é diretamente o negócio da empresa, é a rede que dá esse apoio para a empresa e o setor que ela atua. Tem a ISO 59032, que trata da circularidade nessas redes de valor, nessas redes de fornecedores, e a ISO 59031, que envolve a performance de uma economia circular através da análise de estudos de caso. Foi isso que a ISO lançou no finalzinho de 2024, não tem nenhum ano ainda esse lançamento. Vamos entender um pouco os princípios desta economia circular que a ISO colocou. Segundo a ISO 59004, a economia circular não é só reciclar. Ai, que bom que alguém está falando isso. Ela tem 6 princípios que viram a chave da lógica linear. Bom, o primeiro princípio é o pensamento sistêmico, ou seja, tudo está conectado, não dá para mudar uma peça sem repensar o todo. O que isso significa, gente? Eu sempre falo desde o primeiro episódio deste podcast que sustentabilidade é um pensamento sistêmico, é um pensamento muito mais abrangente do que a gente está acostumado. E a ISO colocou isso no papel. Geração e compartilhamento de valor é criar valor que dure e que seja bom para todos os envolvidos.
gerenciamento e rastreabilidade de recursos, saber de onde vem, para onde vai e como aproveitar melhor. Isso é muito importante, é entender como o ciclo de vida dos produtos e como eles são descartados, como eles são usados. Isso é um ponto muito importante para a gente pensar na sustentabilidade. Resiliência dos ecossistemas, porque se o planeta quebra, não tem economia que sobreviva, seja ela circular ou não. Então, é entender todo esse processo. Esses são os principais princípios, são 6 princípios da economia circular. Esses princípios deixam claro que a economia circular exige inteligência, estratégia e, obviamente, muita comunicação. E aí eu pergunto, o que a comunicação tem a ver com tudo isso? Essa é a parte boa. Como a ISO organizou todos esses processos, essa avaliação desses processos, ela coloca que depois que a empresa ou a instituição concluir a sua avaliação de circularidade, de economia circular, de práticas de economia circular, a empresa deve comunicar seus resultados considerando as necessidades do público. Então, a empresa precisa realmente divulgar o que está fazendo de economia circular, de práticas de economia circular. Olha que legal! E o mais interessante, a própria ISO recomenda que ao comunicar resultados, as empresas falem sobre as incertezas, os erros e os limites. Isso é revolucionário, porque sustentabilidade real não é apenas vitrine, é mostrar o bastidor, o que ainda precisa melhorar. E isso gera mais confiança do que qualquer campanha de comunicação perfeita. Isso eu posso te garantir. E para complementar mais um pouquinho, este ano, em fevereiro, saiu o Guia de Comunicação para a Economia Circular do Exchange for Change Brasil, Hub de Economia Circular e do Instituto Brasileiro de Economia Circular, o IBEC. Esse guia deixa claro que estamos no ano, este é o momento, o ano de 2025, no momento de comunicar a economia circular, principalmente com a criação dessas normas ISO 59000 de economia circular. O guia traz quais são as oportunidades e desafios e eu vou falar um pouquinho aqui para vocês. Bom, na comunicação interna, na comunicação para os funcionários, onde tudo começa, porque se quem trabalha na empresa não entende o que é economia circular, vira um discurso vazio, né, que ninguém vai entender e ninguém vai disseminar esse discurso. Nessa comunicação interna, as oportunidades são de capacitação, de treinamento, as pessoas precisam ser treinadas para entender o que é economia circular, principalmente os funcionários. Promover uma cultura de inovação, quando a comunicação é transparente, surgem ideias muito interessantes e isso deve ser valorizado. E também a oportunidade de colocar embaixadores internos dentro das empresas para valorizar a economia circular. Então, funcionários que defendam e consigam disseminar a economia circular. Os desafios são desafios bem conhecidos do mundo corporativo. O primeiro deles é a resistência à mudança. Muitas pessoas, mesmo entendendo os conceitos, ainda resistem a mudar, a ter um novo, lembrando que economia circular e essa criação das normas ISO é algo bem revolucionário e inovador. Então, muitas pessoas vão fazer cara feia e não vão aceitar, mas por isso que a gente precisa de uma comunicação empática que vai ser essencial para quebrar essa resistência. Outro desafio é que as normas são realmente algo bem complexo e a gente precisa traduzir a ISO 59000 para a língua das pessoas. E se a gente está falando de tradução, a gente está falando desse podcast, né, do Comunique Sua Sustentabilidade. Que isso é uma grande tarefa para a área de comunicação, traduzir esses conceitos que são bem difíceis, mas fazer com que todas as pessoas, ou que a maioria das pessoas consiga entender. O outro ponto do relatório de oportunidades e desafios é para a comunicação externa, ou seja, da porta para fora. Porque a circularidade, a economia circular, não acontece só internamente na bolha da empresa, ela precisa ser disseminada para fora. As principais oportunidades são parcerias estratégicas, porque a economia circular não fala só de uma pessoa, de uma empresa, fala de muita gente colaborando. A segunda oportunidade é na questão da reputação e da competitividade. Quem comunica bem o que faz ganha muita relevância.
E a educação para o mercado. Então, as empresas podem utilizar a comunicação para educar o mercado a entender o que é economia circular e como ela deve ser aplicada. Os desafios é o alinhamento de expectativas. Todo mundo na cadeia de economia circular precisa falar a mesma língua, precisa entender os mesmos conceitos, e aí entra as normas ISO para isso, né? Eles trouxeram esses conceitos de uma forma clara, isso é muito bom. E a comunicação contínua, né? Não é porque esse é o momento de comunicar economia circular que a gente vai deixar de comunicar a economia circular. A gente vai ter que comunicar a economia circular por muitos e muitos anos. A gente vai ter que fazer realmente circular a comunicação da economia circular. Eu falo de economia circular desde 2014, quando vi o termo pela primeira vez, ou seja, faz muito, muito tempo. Sempre achei muito interessante e compartilhei com os alunos sobre esse novo modelo de economia. Toda aula que eu falo de sustentabilidade, economia circular, eu compartilho um vídeo de uma das primeiras instituições que começaram a disseminar o termo de economia circular, que é o Instituto que é a Ellen MacArthur Foundation. É um vídeo que parece até meio infantil, porque é um vídeo de animação, mas é uma explicação muito simples e de fácil entendimento. Qualquer pessoa pode entender o que é economia circular com esse vídeo. E isso é algo muito importante. A ISO, né, essa empresa, veio para colocar as regras da economia circular, o que já ajuda muito o mercado, mas comunicar e compartilhar esse conhecimento é essencial. E se a sua empresa já está na rota da circularidade, me manda um alô. Quero conhecer, contar a sua história e te trazer aqui para este podcast. E claro, se você curtiu esse episódio, compartilha com aquele chefe que ainda está preso no modelo linear. Vai que ele se anima, né, a implementar a economia circular aí. Nos vemos no próximo episódio do Comunique Sua Sustentabilidade. Até lá!